Olá, a paz do Senhor a todos. Momento devocional com a série Bíblia Aberta, estudando a carta de Paulo aos Efésios. E assim chegamos ao capítulo 6. Estamos concluindo mais um livro do Novo Testamento, versículo por versículo. Você que está chegando agora ao estudo de Efésios, pode voltar lá e ver os vídeos dos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. O 5 dividido em duas ministrações. E hoje quero retomar o assunto que é o lar do cristão, no capítulo 6, a partir do verso 5, e concluir com o tema A Armadura de Deus. Desta importante carta do apóstolo Paulo, uma carta profunda, de teologia muito sólida, escrita por volta dos anos 61 ao ano 63 depois de Cristo, uma das 4 cartas que Paulo escreveu da prisão, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemon. E lembrando que essa carta se divide naturalmente em 2 seções, é uma divisão natural. Os capítulos 1, 2 e 3 é a parte doutrinária, é a parte dogmática, o dogma, a doutrina, o entendimento. Os capítulos 4, 5 e 6 é a parte prática, do praticar, do fazer. E nós estamos justamente nessa parte, a parte do fazer. Fazer o quê? Prosseguindo de onde paramos, começando lá no capítulo 5, no verso 22, eu vim com vocês no vídeo passado até o verso 4 do capítulo 6, falando sobre o lar do cristão, o lar cristão. E falamos sobre o papel das esposas, dos maridos, dos filhos e dos pais. Mas ainda dentro do escopo doméstico, de um lar, de uma família, de uma casa, podem estar outras pessoas com outra posição ou papel, que são os patrões e os empregados. Nos tempos de Paulo, os senhores, os domines, ou domos, e os servos ou empregados, os doulos. Muito bem, então quero prosseguir a partir do verso 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Nos dias do apóstolo Paulo havia uma situação social diferente das de hoje. Não eram reconhecidos os direitos trabalhistas, as relações trabalhistas não eram definidas legalmente e no direito como hoje. Então a pessoa que servia a alguém de mais posses, o fazia como escravo ou como livre por um pagamento, mas era chamada de serva, doulos no grego. E aquele que possuía escravos ou tinha empregados assalariados, era chamado de senhor, Kyrio no grego, ou dominus no latim, que era a língua do Império Romano. Então Paulo busca essas 2 referências que baliza para nós hoje o que são empregados e patrões, chefiados e os que chefiam, que lideram numa empresa mesmo pública, por exemplo. E a primeira recomendação de Paulo é com os servos, porque é claro, haviam servos ou empregados que eram cristãos. Filemon, por exemplo. Aliás, Onésimo, que era servo na casa de Filemon,
que era crente. Uma pessoa trabalhadora pode ser empregado de um patrão descrente. Um patrão descrente pode ser patrão de um empregado. Um patrão crente pode ser patrão de um empregado descrente. Em todos os casos, crentes ou descrentes, a palavra de Deus tem um parâmetro, tem uma normativa para como proceder. No caso dos empregados, observe que não está dizendo que era para desconsiderar os patrões ou senhores, mas diz aqui: a vós outros servos, obedecei o vosso senhor, vamos colocar aqui patrão, segundo a carne, porque tem o Senhor segundo o Espírito, que é o Senhor Jesus. Esse é uma obediência incondicional acima de qualquer outra pessoa. Mas e os senhores, ou os patrões, segundo a carne? Com temor e tremor. O temor está associado ao respeito e o tremor ao medo mesmo. Porque, principalmente naqueles tempos, um senhor, ele podia mandar açoitar, castigar o seu servo. E isso, então, deveria despertar o medo do castigo. Mas antes do medo do castigo estava o respeito, o temor. E aqui diz: na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Como a Cristo assim como somos sinceros para servir a Cristo, nós também devemos servir com sinceridade de coração aos nossos patrões. É claro que não é no mesmo nível, é com a mesma sinceridade de coração. A nossa obediência a Cristo é incondicional. O nosso amor a Cristo está acima de todos os amores da nossa vida, mesmo dos nossos patrões. Se uma ordem diretiva de um empregador, de um patrão, de um chefe, ela nos colocar em rota de colisão com uma ordem do Evangelho de Cristo, nós vamos sempre optar por obedecer a Cristo e não ao empregador ou patrão. Compreende? Então nós precisamos ter isso como parâmetro. Cristo vem primeiro, ele tem a preeminência em tudo sobre nós, no céu e na terra. E aqui também combate aquele comportamento de falsidade, aquela obediência mascarada que fala que, olha, não servindo somente à vista como para agradar aos homens, Há empregados que enganam seus patrões, seus empregadores, a empresa onde trabalha, até mesmo lesando o seu empregador, o seu patrão, ou fazendo de conta que fez e não fez. Aqui está dizendo, olha, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. E agora, para terminar aqui sobre os empregados, uma promessa maravilhosa. Diz aqui o apóstolo: certos ou estando cientes de que se fizer alguma coisa boa, estou fazendo uma coisa boa, bem feita, de coração, mas é porque ele mandou, é uma ordem, eu sou um empregado. Sim, mas quando você serve de coração, mesmo tendo o seu salário, mesmo não tendo o reconhecimento, o elogio do seu chefe ou empregador, aqui diz que receberemos outra vez por aquilo que fizemos do próprio Senhor. A Bíblia diz que cada um de nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um, porque isso é individual, cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, ou bem feito ou mal feito. Não está falando aqui de praticar o bem, está falando de fazer o que deve fazer de uma forma caprichosa, excelente. Vai receber recompensa do Senhor. Mas já recebeu um pagamento? Sim, recebeu um pagamento pela força laboral, pelo tempo, pelo trabalho. Mas a dedicação será também recompensada pelo Senhor. É isso que está nos dizendo
o apóstolo Paulo no verso 8. Agora vamos para os empregadores, para os patrões ou chefes. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Senhor, tanto deles quanto o vosso. Agora é Senhor com S maiúsculo, porque é o título de Cristo no Novo Testamento. Kyrios no grego, Senhor, o dono do escravo. Só que Cristo, o dono de todos os seus servos, o dono da nossa vida. Ele está nos céus acima de patrões e empregados. Portanto, aqueles que são empregadores ou chefes, que talvez é uma empresa e às vezes até uma empresa pública, lembre, você é cristão, você tem alguém acima de você. Você não é a maior autoridade do mundo, a maior autoridade de todas é Cristo. E se você é cristão, lembre-se, o seu caráter deve também ser manifestado no seu procedimento enquanto chefe, empregador, enquanto patrão. Às vezes um empregador que se denomina cristão, mas que é um mau empregador, é desonesto nos seus acertos, é desonesto nas suas práticas comerciais e ainda impõe esse comportamento aos seus subordinados, ele dá um mau testemunho. Ao invés de trazer pessoas para mais perto do Evangelho, sim, porque um empregado descrente pode ser influenciado para Cristo por meio do seu empregador, e vice-versa. Ele coloca a pessoa mais longe ainda do Evangelho, escandalizada, frustrada por ver alguém que se diz crente procedendo daquela maneira. Isso não é praticar o Evangelho. E assim o texto termina dizendo que o Senhor, que está nos céus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não está nem aí se você é o empregado ou se você é o patrão. Ele está olhando a sua sinceridade, a sua honestidade e o quanto você faz de coração aquilo que lhe compete fazer. Amém? Vamos então agora andando aqui para o último tema da carta aos Efésios, porque depois já vem as saudações finais, que são poucas, porque Paulo pretendia que essa carta fosse, e de fato foi, lida em outras igrejas de outras cidades. Por isso ele não se deteve muito em saudações locais. Mas vamos do capítulo 6, verso 10 até o 20, falar de uma figura que Paulo criou aqui na sua narrativa, na sua descrição, muito importante para o cristão compreender e usar na sua luta espiritual, na sua guerra espiritual, que é a armadura de Deus. Nos dias que o apóstolo Paulo viveu e escreveu aos Efésios, era muito comum ver os soldados, principalmente os soldados romanos, bem equipados, bem vestidos para enfrentar qualquer situação. Olhando para aquela imagem de um soldado romano, o apóstolo vai fazer um paralelismo, duas coisas que vão juntas, lado a lado, paralelas, entre a farda do soldado romano, a sua armadura, e a armadura de Deus. A armadura do soldado romano era uma armadura física. A armadura de Deus é uma armadura espiritual. São ferramentas ou objetos espirituais. Então vamos lá. Quanto ao mais, porque aqui é uma conclusão, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se é algo que todo cristão precisa é de fortalecer no Senhor. Nós não estamos num piquenique, nós não estamos num passeio, nós estamos como crentes, espiritualmente falando, numa batalha.
há uma batalha contra o povo de Deus. Há um exército satânico organizado para atuar contra o povo de Deus, para destruir a nossa fé, o nosso testemunho e nos arruinar como igreja de Cristo na terra. Ele se opõe a nós. Por isso, o seu nome, diabo, ou diabolos, que quer dizer adversário. Se Satanás, que é um outro nome dele, quer dizer enganador, porque ele é mentiroso e pai da mentira, diabo quer dizer adversário. Adversário é aquele que luta contra a gente, que vem para nos destruir. Por isso Paulo fala da importância de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque se estiver fraco demais, não vai nem aguentar vestir a armadura e andar com ela. Mas aí, em seguida, no verso 11, já vai falar da armadura de Deus, que é para vestir por cima de quem somos. Nós temos a nossa personalidade, o nosso temperamento, o nosso caráter, a nossa identidade pessoal. Mas com isso, os nossos dons e talentos naturais, a nossa inteligência, nós não somos capazes de enfrentar e vencer a Satanás. Nós precisamos estar vestidos por cima de quem somos, de algo que não somos e não temos, que é a armadura de Deus. Então observe a partir do verso 11, revesti-vos, que quer dizer vestir por cima, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu vou chamar a sua atenção para uma ênfase aqui. No verso 11 diz, revesti-vos ou vesti por cima toda, ênfase no toda a armadura de Deus. Lá no verso 13 vai falar, tomai toda a armadura de Deus. Por que toda? Porque quem trabalha numa empresa que precisa dos EPIs, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, como eu trabalhei 30 anos numa empresa, e era uma empresa de eletricidade, aqui do meu estado, e a gente usava os EPIs obrigatórios para evitar acidentes, ferimentos e choque elétrico. Mas não basta colocar uma parte dos EPIs, tem que colocar todos, porque a gente não sabe aonde vai ser o possível acidente. Assim também que está frisando toda a armadura de Deus. Por quê? Porque se a gente descuidar de uma parte da armadura, não usando, é justamente ali que Satanás vai tentar nos atingir, vai procurar nos atingir e nos ferir, porque ele sabe onde está a nossa vulnerabilidade. Então a ênfase é, tomai ou revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele é oportunista e age de forma oportunista, com ciladas, que são laços, situações inesperadas, como os acidentes elétricos, por exemplo. Então a gente precisa estar prevenidos, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, a luta espiritual do crente pela sua fé não é uma luta física, que a gente luta com o braço físico contra as pessoas, para obrigá-las a se converterem, por exemplo, para obrigá-las a pararem de pecar. Não é assim, né? Esse entendimento foi um entendimento de uma religião mundial lá na Idade Média, com as cruzadas, para obrigar as nações inteiras a se converter a Cristo. Isso nunca converteu ninguém. A nossa luta contra Satanás e suas ciladas é uma luta espiritual. Portanto, as nossas armas não são carnais. Não é a espada, o canhão, o rifle, a metralhadora ou qualquer arma física. São armas espirituais. Então ele vai desenhar aqui o soldado vestido com a armadura de Deus. Mas antes diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Está falando de anjos caídos organizados por hierarquia,
quando Satanás foi expulso do céu, ele arrastou consigo uma terça parte dos anjos de Deus. Anjos que, como os anjos que permaneceram fiéis ao Senhor, também são organizados em uma hierarquia, sabe? Cadeias de autoridades, níveis de autoridade e poder. Por isso ele fala aqui de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, regiões espirituais. É algo que não está ao alcance de olhos humanos. Está em um nível, em uma dimensão espiritual, que uma câmera não vai conseguir fraugar a imagem dessas hostes, desses seres espirituais. Mas no discernimento espiritual de cada crente, ele vai saber que aquela força está ali, arregimentada contra ele, e ele precisa estar preparado para vencê-la. E aí, como vem essa preparação? Chegamos ao verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. ênfase no toda, outra vez. Para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis ou permanecer firmes. Porque não é uma luta em que cada um cai morto por um lado, é uma luta em que Satanás é vencido, ele vai fugir de nós e nós permanecemos firmes, porque outras lutas virão. Não se trata de uma batalha única na nossa vida, é de uma batalha diária, em alguns dias uma batalha pior ainda, por isso que aqui diz dia mau. Estai, pois, verso 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingir é o mesmo que amarrar a cintura. Amarra a capa, que é a roupa de baixo, a túnica, com um cinto. Esse é o cinto da verdade, porque com mentira ninguém vence na fé, na vida espiritual, se começar com engano, com fake, com mentiras. A primeira coisa é a verdade na nossa vida. E vestindo-vos da couraça da justiça. Aquela couraça, aquela peça que vai de cima a baixo num soldado romano, que era feita de escamas de metal, porque ela impedia, ela protegia num ataque de uma lança, por exemplo, né, daqueles outros instrumentos de ataque de um exército. Justiça. Porque se nós não estivermos cobertos com a justiça de Cristo e também praticando a justiça no nosso caráter, formos pessoas injustas, desonestas, por exemplo, já não há uma proteção eficiente para nós. Estaremos vulneráveis, expostos ao nosso inimigo, como diz na expressão popular. Estaremos dando legalidade, dando brecha para o diabo. E a Bíblia diz: nem deis lugar ao diabo, porque se der, ele vai aproveitar esse lugar na nossa vida. E prossegue dizendo: embraçando aliás, verso 15 ainda, calçai os pés, não esqueça da proteção dos pés, porque é os pés que levam o corpo. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Não é o evangelho de ofender e magoar e ferir as pessoas, de discriminar, é o evangelho da paz. Preparação no evangelho, como sinônimo de calçados espirituais, significa uma pessoa que está caminhando com seu testemunho no evangelho. Porque se houver um mau testemunho em nós, Satanás vai usar isso contra nós. Verso 16, embraçando sempre o escudo da fé. A fé é um escudo. A função do escudo na indumentária de um soldado era a de proteger. Não é uma arma de ataque, é uma arma de defesa. E aqui diz: o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, que é outro título do nosso adversário, Satanás, diabo, maligno.
Ele lança dardos, que são setas incendiadas, aqui diz inflamados, quer dizer, com fogo, para nos atingir. Ele não vai nos tocar, mas a seta pode nos atingir. Mas com o escudo da fé, nós vamos, diz aqui o texto, apagar os dardos inflamados do maligno. Vamos ver mais, verso 17. Tomai também o capacete da salvação. Capacete, aquela parte da indumentária do soldado romano que protegia a cabeça. Capacete, assim como o motociclista usa o capacete, o ciclista também, para proteger a sua cabeça, que é uma parte vulnerável. Conforme a pancada na cabeça, a pessoa morre ou pode ficar deficiente, ou no mínimo pode ficar desacordada por um tempo suficiente para o inimigo fazer o que desejar. Então nós não podemos deixar vulnerável o nosso entendimento, as nossas emoções, a nossa compreensão, o nosso raciocínio, o nosso bom senso. Nós precisamos estar protegidos com o capacete da salvação. E como esse capacete funciona? Que é quando o diabo não consegue mudar o nosso pensamento, a nossa convicção, a nossa certeza, porque a salvação de Deus em nós, a salvação que Cristo nos dá, comprada com o sangue, com a sua morte na cruz, ela nos dá essa proteção. Ela não nos deixa viver em dúvidas, em incertezas, que é onde o diabo muito trabalha, gerando dúvida na mente das pessoas. Aqui diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O escudo da fé resiste os dardos inflamados do maligno. O capacete, está dizendo aqui, é o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No caso aqui, a Bíblia Sagrada. Não a Bíblia, o livro apenas. Porque o livro é apenas o livro. Mas o livro trazido para nossas vidas, como entendimento e como prática, dogma e praxes, né? Doutrina e ação, ele vai ser a espada que o Espírito Santo vai usar na nossa guerra contra Satanás, na nossa guerra contra as hostes do inferno. Daí a importância da palavra de Deus na vida do crente. A gente vê o exemplo dessa importância quando Jesus começou, depois de ser batizado por João Batista no Rio Jordão. A Bíblia diz que ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está lá em Mateus capítulo 4. E quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto da Judéia, o diabo o tentou com coisas que sabia que ele precisava, que ele desejava, que ele ia querer aquilo. A primeira foram pães, depois as glórias mundanas, depois saber que tinha a proteção de Deus, que era filho de Deus. Mas Jesus venceu cada uma das tentativas de Satanás, que teve que ir embora frustrado, porque Jesus disse, está escrito. O diabo tentou com citações bíblicas. Olha que curioso. Mas só que eram citações descontextualizadas, assim como as heresias. Mas Jesus citou com a palavra direta no seu sentido correto. Está escrito. Por isso, meu amigo, minha amiga, cristãos que querem vencer na vida espiritual, está aí observando os detalhes da armadura de Deus, não esqueça de nenhum detalhe dessa armadura e, sobretudo, do último mencionado aqui, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso não quer dizer apenas ter uma Bíblia. Isso não quer dizer apenas carregar a sua Bíblia. Isso quer dizer ter a Bíblia como realidade da sua vida, da sua fé, na mente, no coração e na vida, nas mãos, na prática, do dia a dia. E prossegue o texto dizendo, desse jeito aqui, com a armadura dessa, eu não preciso nem orar
Precisa sim. Olha o verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, com E maiúsculo. O que é orar no Espírito Santo? É o seu Espírito, porque você, eu, nós somos um Espírito, com E minúsculo. E esse Espírito estará sempre como um aparelho conectado ao Wi-Fi, conectado ao Espírito Santo. Porque ele vai dar, de uma hora ali, ele dá um discernimento, dá uma direção, dá uma palavra no seu coração, no seu entendimento, que você precisa orar, precisa clamar, ou precisa tirar o pé daquilo ali, porque é laço do diabo. Orando no Espírito. Que ora? Em todo o tempo. Não é aquela oração de olhos fechados, nosso Deus e nosso Pai. Não é essa. Aqui é uma vida de oração no Espírito. Mesmo que você esteja trabalhando, viajando ou em qualquer lugar e situação. E aí prossegue dizendo, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando, porque se não vigiar não adianta orar. Tem gente que fala, não, eu orei, mas ele não vigiou. E o diabo o tentou e o arrastou para lugares fora da vontade de Deus por sua falta de vigilância. Vigiando com toda a perseverança, ou seja, vigiar e continuar vigiando ainda mais, diz aqui, e súplica por todos os santos. Os santos aqui é orar uns pelos outros, não é invocar entidades, seres aí chamados de santos, não. Aqui está falando de orar pelos nossos irmãos em Cristo, que estão vivos. E verso 19, e também por mim. Agora Paulo pede oração por ele, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Quem anuncia a palavra de Deus precisa de cobertura da oração dos irmãos. Nós que proclamamos, que anunciamos, que ensinamos ou pregamos a palavra, o diabo tenta de toda maneira nos tirar de ação. Ele tenta calar a nossa voz, atingir a nossa saúde, o nosso emocional, a nossa vida espiritual. Nós precisamos das orações, todos precisamos, né? Das orações uns dos outros. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Mas Paulo diz, olha, eu preciso, eu que estou aqui preso em Roma, mas eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro do Senhor, e eu preciso para que a hora que eu abrir a minha boca, eu seja ousado para falar, ousadia, coragem, para falar na igreja, entre os irmãos é uma coisa, para falar numa cadeia de um regime que se opõe ao Evangelho, é outra coisa. Ele sabia que ia precisar das orações. Agora, nos versos 21 e 22, Paulo vai falar de um certo irmão que provavelmente ele foi o obreiro responsável pela igreja em Éfeso, e Paulo o havia enviado, ele foi visitar ou em Éfeso ou em Filipos. Há uma dúvida dos estudantes da Bíblia. O fato é que esse irmão chamado Tíquico, não é Tiquico não, né? Tiquico aqui no nosso centro-oeste brasileiro é um regionalismo para uma coisa pequena ou pouquinho, só um tiquico de nada. Não era Tiquico, era Tíquico. Olha aí onde está o acento agudo, na primeira sílaba. Então é Tíquico. E para que saibais também a meu respeito, Paulo estava preso, longe de Éfeso, para que saibais a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Ele era um ministro do Evangelho, esse Tíquico. Mas primeiro ele era um irmão amado. O que a gente deve ser primeiro uns dos outros? Irmãos em Cristo. Ainda me lembro dos tempos antigos, daqui do interior do Brasil, onde até os pastores mais antigos primeiro era chamado de irmão. O irmão pastor, porque primeiro é irmão, primeiro tem que ser crente. E ele diz, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei,
para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paulo estava preso, não era como hoje, né? Preso numa cadeia com um telefone, smartphone, um WhatsApp para comunicar. As notícias eram muito difíceis e demoravam muito para chegar. Às vezes, quando chegava, a pessoa já tinha morrido há muito tempo. Mas ele diz, olha, o Tíquico que eu estou enviando, ele vai consolar o vosso coração porque ele vai dar notícias minhas. Que bom quando a pessoa dá notícia, né? Tem irmão que não dá notícia, a gente pensa até que morreu, mas só sumiu, não congrega, não se comunica. Mas que bom também interessar e saber como estão os servos de Deus, para a gente orar, para a gente interceder. E Paulo chega agora ao final da carta aos Efésios com a bênção. Alguns chamariam de a bênção apostólica, mas a gente não vê esse ensino no Novo Testamento. Quem apôs esse título no final de algumas cartas foram os editores da Bíblia. Portanto, bênção apostólica, biblicamente falando, não é uma doutrina. Como a saudação na paz do Senhor também não é uma doutrina, é um costume, é uma prática que aparece e pode ser praticada, pode ser até recomendada, não ordenada, né? Se uma igreja não tem o costume da bênção apostólica, não está faltando nada do evangelho. Mas Paulo, como sempre de costume em suas cartas, ele termina com uma bênção. Ele diz, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paz seja com os irmãos. Por quê? Porque o ímpio, essa paz da qual estamos falando, a paz que Cristo dá, o ímpio não tem. Nem o crente mundano carnal também não tem, não. A palavra de Deus é clara lá em Jeremias, quando diz assim, para os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Ele pode continuar falando evangeliquez fluente, paz do Senhor, paz de Cristo, graça e paz, só Jesus na causa, Deus é mais, etc. Ele pode continuar falando. Mas a paz que excede todo o entendimento, que enche a alma, essa pessoa não terá. Porque a paz de Cristo é só para quem está em Cristo e Cristo nele. Por isso ele diz, paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 24. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Aos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça seja com eles. A graça, o favor de Deus seja com eles. Você ama sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele realmente é não apenas o seu Salvador, mas o Senhor da sua vida? Você tem desfrutado dessa paz? Eu não sei a quantos e a quem está chegando esse vídeo, mas se você ainda não fez uma decisão, confessando a Jesus Cristo como Salvador da sua alma e Senhor da sua vida, é tempo oportuno de você fazê-lo agora. Ore, feche os seus olhos se você puder, encurve a sua cabeça em sinal de reverência ao Senhor se você puder, mas ore recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu gostaria de orar com você que está fazendo isso agora, mas também vou estar orando com você que já é cristão, já fez essa confissão de fé, essa decisão por Cristo, mas ao estudar a palavra você percebe que precisa afinar, alinhar a sua vida, a sua posição espiritual como um verdadeiro servo e serva do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse instante? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, eu oro agora com esse irmão, com essa irmã, que diante da tua palavra exposta nessa hora, toma a decisão voluntariamente, conscientemente, de se entregar mais ao Senhor, de aliar a sua vida com a tua palavra, viver em alinhamento com a palavra de Deus,
voltar à prática das primeiras obras, ao primeiro amor, aquela dedicação ao Senhor acima de todas as coisas. Abandonar práticas que não te agradam. Voltar ao verdadeiro e antigo caminho do Evangelho. Ajuda agora essa pessoa no nome de Jesus. Também oro, Senhor, por essa pessoa que, ouvindo a Tua palavra, mas ainda não havia feito a sua decisão de fé, está fazendo agora. Recebe a sua decisão, recebe agora essa vida, perdoando os seus pecados, lavando o seu coração, escrevendo o seu nome no livro da vida e dando a ela o despertamento espiritual para, com interesse, buscar mais e mais informação e conhecimento da vontade do Senhor na Tua palavra, para que possa te servir. Transforma a sua vida, dirige os seus passos. Abençoa a todos aqueles que estudaram essa carta juntamente comigo, para que sejam abençoados, edificados, esclarecidos pelo Teu Espírito Santo por meio dessa palavra. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agradeço a sua atenção preciosa e termino fazendo alguns pedidos. O primeiro, se inscreva no canal. Se já é inscrito, deixe aí o seu like no vídeo. Ative o sininho para receber notificação de mais vídeos que forem postados. Se inscrevendo no canal e recomendando o vídeo a mais pessoas, você está me ajudando a chegar a um like, apenas um ainda, 1.000 inscritos, 1.000 inscritos. Porque assim o YouTube vai entender que é relevante esse vídeo e vai recomendá-lo a mais pessoas, certo? Já temos aí uns 320 vídeos postados que você pode conferir, assistir e recomendar. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.